Hello everybody, começando aqui a nossa 11ª aula, our 11th class, and the subject today is the future. O assunto de hoje é o futuro. Temos aqui a placa, ó. O futuro, próxima saída, next exit. Então, próxima saída é o futuro, vamos para o futuro. Então, de volta para o futuro. Em português utilizamos duas formas de se referir ao futuro. Então, em português a gente fala de duas maneiras. Você fala, eu vou jogar, você fala, eu jogarei. Eu vou comer, ou eu comerei. Você vai assistir, ou você assistirá. A gente vai, por enquanto, descartar essa eu vou jogar. Porque como eu vou, as pessoas tendem a falar o quê? I go play, I go não sei o quê. Porque o verbo ir, as pessoas sabem que é o verbo to go. Então, para não fazer essa confusão, a gente vai descartar essa primeira possibilidade e vamos apenas trabalhar com essa daqui, ó. Eu jogarei, tá? I will play. Iremos descartar a primeira opção, pois ela confunde quando falamos em inglês. Como em inglês o verbo ir é o verbo to go, muitos fazem confusão e tentam usar a mesma estrutura da língua portuguesa, beleza? Então, pelo amor de Deus, pessoal, não fala I go play, I go eat. Feio, errado. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Não fala I go play, tá? Existe outra forma de usar o go, mas essa a gente vai ver no módulo 2, tá? Que é o going to. Aí beleza. Mas I go play não tem não, tá? Deleta isso aí da sua cabeça, tira isso do seu coração. E vamos aqui no will, beleza? O future tense utiliza o verbo auxiliar will. Nos exemplos, utilizaremos o verbo to conquer, conquistar, como verbo principal. Então, ó, ressaltando aqui mais uma vez a importância do verbo auxiliar. Tá? Vimos que no presente o auxiliar é o do, né, o do ou don't, does ou doesn't. No futuro, o auxiliar é o will, will, will. O verbo auxiliar will pode ser abreviado junto ao pronome pessoal. Então, a gente pode abreviar ele ao I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Igual temos aqui neste exemplo, ó, I will conquer, a pronúncia certa fica I'll conquer. Quando os nativos usam o futuro numa frase e num contexto, e eles falam dessa maneira abreviada, é quase imperceptível, então tem que ter bastante cuidado para observar isso daí, observar o contexto em que está sendo mencionado o will, para pegar justamente a ideia, entendeu? Mas a gente vai treinar aqui e com certeza, com a prática, vocês assistindo filmes, seriados e lendo, vocês vão pegar legal aí como é que funciona essa abreviação do will e também sua colocação natural, ok? Então vamos aqui a estrutura do nosso quadro azul. Vamos começar pelas frases afirmativas. A estrutura do futuro é o sujeito, né? No caso aqui a gente usa os pronomes pessoais, I, you, he, she, it. Verbo auxiliar o will, mais verbo principal. Então temos aqui, ó, I will conquer, you will conquer, he will conquer. O verbo to conquer é o verbo conquistar. Então I will conquer é eu conquistarei, você conquistará, you will conquer. He will conquer, ele conquistará. She will conquer, ela conquistará. It will conquer, conquistará. Quem conquistará não sabemos. Lembra daquela questão do it fazer o papel do sujeito oculto. Então a tradução literal de it will conquer é conquistará. We will conquer, nós conquistaremos. You will conquer, vocês conquistarão. They will conquer, eles, elas ou conquistarão. Né? O they will conquer no plural de it é apenas conquistarão. Se eu quiser mudar esse verbo principal aqui para comer, ficar to eat, eu comerei, como é que é? I will eat, you will eat. Agora eu vou falar todos esses usando o próprio verbo to conquer de forma abreviada, para vocês perceberem como ele fica mais sutil na frase, né? Então, ó, I'll conquer, you'll conquer, he'll conquer, she'll conquer, it will conquer, will conquer, you'll conquer, they'll conquer. Parece que nem existe esse will aí, né? Fica uma coisa mais dinâmica, né? E eles usam bastante dessa maneira, principalmente quando eles estão falando.
Às vezes quando eles querem escrever, eles abreviam mais ou menos, mas falando eles geralmente abreviam. Então fica uma coisa bem sutil, é importante você ter esse ouvido aí apurado para perceber essa diferença, certo? O future tense não modifica a terceira pessoa do singular, o que é uma grande vantagem para o futuro, para aprender, para não confundir. Lembra que lá no presente, o he, she, it ganhava um S aqui, né? O futuro não acontece isso, então ele é a mesma estrutura, ele não muda nada. O verbo principal, pode ver, conquer, 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 conquer. Todos os verbos se comportarão da mesma maneira, eles vão ficar na forma base, na forma do infinitivo sem o to. Você vai colocar o sujeito, o auxiliar e o verbo. Se eu quiser mudar aqui, ó, o he por John, John conquistará. John will conquer. Maria por she. Maria will conquer. Né? A Apple, a empresa Apple, conquistará. Apple will conquer the market. A Apple conquistará o mercado. Apple will conquer the market. Né? Nós conquistaremos o mundo. We will conquer the world. Aprenda inglês e vocês conquistarão o mundo. Learn English and you will conquer the world. Né? E vão mesmo, porque vocês vão ter acesso a todas as informações que existem aí na internet. E não é pouca coisa não, pessoal, vale a pena. Vale a pena, tá começando nossa caminhada aqui, mas vale a pena ir até o final. Que a recompensa tá lá, o pote de ouro tá no final desse arco-íris aí, a gente vai contar moedinha de ouro lá junto com o Leprechaun no final. Leprechaun. Ah, moleque. O future tense não modifica a terceira pessoa, então isso é uma grande vantagem, tá? Não tem aquela confusão que pode acontecer no simple present, beleza? Então vamos ver aqui um exemplo de uma frase aqui, ó. Today I will do what others won't, so tomorrow I can do what others can't. Hoje eu vou fazer o que os outros não farão, para que amanhã eu possa fazer o que os outros não conseguem. Então hoje você vai estudar inglês porque os outros estão lá jogando videogame, estão namorando, mas você não, você está estudando inglês, para que amanhã você possa passar na entrevista de emprego e os outros não vão. Por quê? Porque estava jogando videogame, estava namorando, estava assistindo novela, sei lá. Você está estudando, isso está certo. A palavra will, como substantivo, significa desejo, vontade, determinação, decisão e arbítrio. Podemos verificar que os significados remetem a ideias futuras. Beleza. O will, ele faz o papel de verbo auxiliar, mas ele também pode ser um substantivo, tá? E ele como substantivo tem esse significado, desejo, vontade, determinação, tá? Por exemplo, você deve ter a vontade de vencer. You must have the will to win. You must have the will to win, tá? Você deve ter a vontade de vencer. Então esse will aí, ele não está fazendo o papel de auxiliar. E aí, professor, como é que eu sei se é auxiliar, se é substantivo, esse negócio está confuso? Tranquilo, fica tranquilo. Se tiver entre um sujeito e um verbo, é auxiliar, tá? Se ele estiver lá jogado no meio do nada, numa ilha deserta, na frase, ele provavelmente está fazendo esse papel de substantivo. Mas não se preocupe, 99,9% das vezes ele está exercendo esse papel de auxiliar, jogando a frase para o futuro, sendo esse pivô do futuro, certo? Vamos aí então para o segundo painel aqui da nossa aula. A forma mais corriqueira que encontramos em inglês, a forma mais comum que encontramos em inglês é a forma abreviada. Principalmente quando eles falam. Eles falam o tempo todo abreviado. Por quê? Porque isso deixa a frase mais rápida, mais dinâmica, né? A gente não vai ficar perdendo tempo para se comunicar. Se você sabe que o outro vai entender abreviado ou não, você fala. Agora, tem um segredinho aí. Se você quebra a frase, ao invés de você abreviar, você quebra ela. Então, ao invés de falar I'll conquer, você fala I will conquer. Você está causando o efeito ênfase, né? Você está enfatizando a frase, né? I will conquer. Então você fala I'll conquer, beleza, eu conquistarei. Mas se você fala I will conquer, você está passando aquela ideia que, pô, eu vou conquistar mesmo. Então se liga que eu vou conquistar mesmo. I will conquer. Então se você quebra
a abreviação, você causa esse efeito. Isso em todos os tempos verbais, tá? Isso no presente, por exemplo, I don't eat. Você fala, I do not eat meat. Eu não como carne. Já falei, eu sou vegetariano. I do not eat meat. Beleza? Essa dica é bem importante, porque isso acontece de uma forma bem sutil, mas se você não sabe por que ele está fazendo isso e que isso aí já está enfatizando, de repente você irrita um nativo aí sem querer, né? Ou passa uma mensagem errada, né? Às vezes você acha que tem a ver com formalidade, e não tem a ver com formalidade não, tem a ver com ênfase, tá? A quebra da abreviação não tem a ver com coloquialismo nem com formalidade, tem a ver com ênfase. E essa dica é importante. Anotem aí no seu caderninho aí, que essa dica é importante. Então beleza, agora vamos aqui para a forma negativa, né? A negativa vai usar o que? O won't, que é o will mais o not. Aqui ó, will mais o not forma o won't, né? Won't. Assim como o do mais o not forma o don't, o will mais o not forma o won't. Won't. Tá? Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Se você quebrar o won't, é o will mais o not, ó. Então você quer dizer, ó, você não vai conquistar, você não conquistará. You will not conquer. Se você fala will not ao invés de won't, o que você está fazendo? Enfatizando. Exatamente. Você está enfatizando a frase. You will not conquer. Você está jogando ali aquela praga, né? Você não vai conquistar nada mesmo. You won't conquer. É a forma menos praguejante que você pode falar aí para uma pessoa que você acha que não vai conquistar alguma coisa, tá bom? Antigamente utilizava-se a palavra shall como sinônimo de will. No entanto, o shall só era utilizado com os pronomes I e we. Então temos aqui o shall como se fosse uma espécie de palavra que caiu em desuso, mas é ainda utilizado em poemas, em declarações, artigos formais, constituições, na Bíblia, né? A Bíblia usa bastante, os 10 mandamentos todos usam a palavra shall. Não matarás, thou shall not kill, né? O ras do matar é o shall, porque o kill você pode ver que fica, to kill é matar, ele fica na forma base, ele se mantém na forma base. O shall é que fala o ras, não matarás, né? Não matarás. O mandamento fala no futuro, né? Você não pode matar no futuro, né? Não matarás. Shall we conquer? Conquistaremos? I shall conquer. Eu conquistarei. Então você pode ver que ele exerce um papel de auxiliar aqui, ó, tá vendo? Ele está entre o sujeito e o verbo principal. Então o shall é um will arcaico. Igual a gente tem o português arcaico, quem estuda literatura portuguesa aí, sabe que alguns autores, alguns escritores portugueses de antigamente escreviam, parecia outra língua, é um português bem interessante, parece mais musical, né? Mais fábula. E no inglês também tinha isso. E o shall é que fazia essa função do will, tá? E como é que e o que fazia a função do won't? Shall not. Igual o mandamento, thou shall not kill, não matarás. O shall é pouco utilizado hoje em dia, sendo mais recorrente em formalidades, documentos e declarações, como eu falei. Bom, vamos aqui à estrutura negativa. Lembrando que o won't é a junção do will mais o not, né? Então por isso fica won't. Lembrando também, mais uma vez, que toda negativa termina em N apóstrofe T. Lembra que eu falei? N apóstrofe T. Sempre, todo auxiliar negativo vai terminar em N apóstrofe T. Beleza? Então vamos aqui, ó. I won't conquer. You won't conquer. He won't conquer. She won't conquer. It won't conquer. We won't conquer. Esse T ele é quase mudo, ó, percebam. We won't conquer. É bem sutil aí, ó. Você pode pronunciar, ó, we won't conquer. Mas quando você vai falar na pegada natural, ó, we won't conquer. Ele fica quase imperceptível, né? You won't conquer. They won't conquer. Vamos lá. Eu não conquistarei. I won't conquer. Você não conquistará. You won't conquer. Ele não conquistará. He won't conquer. Ela não conquistará.
she won't conquer. Não conquistará, it won't conquer. Nós não conquistaremos, we won't conquer. Vocês não conquistarão, you won't conquer. They won't conquer, eles não conquistarão. They won't conquer, elas não conquistarão. E o último, they won't conquer, não conquistarão. Beleza, vamos aqui para a interrogativa, sem perder tempo. A estrutura. O que vai acontecer na interrogativa? A mesma coisa que aconteceu no presente. O verbo auxiliar vai para frente, o sujeito vai ficar no local, na posição do verbo auxiliar, e o verbo principal vai continuar no final. Você vai acrescentar esse sinalzinho aqui, que é o sinal de interrogação, que é em inglês chamado de question mark. Question mark. A interrogação é question mark, que é a marca da pergunta, né? Question é pergunta e mark é marca. Então, question mark. Faz sentido, né? Então, olha lá, o auxiliar will agora está na frente. Will I conquer? Eu conquistarei? Aí, é uma pergunta que a resposta é sim ou não. Yes or no. Como que a gente responde essa pergunta? Will I conquer? Yes, I will. Ou no, I won't. Então, ó, isso é importante, tá? Isso, inclusive, acontece no presente em qualquer tempo. Como que a gente responde uma pergunta? A gente não precisa responder. O cara está perguntando, ó, will you conquer? Você vai conquistar? Aí você vai responder, yes, I will. Sim, eu vou. Só que você não está falando em nenhum momento eu vou, você só está respondendo com o próprio auxiliar. E o mesmo acontece no presente, por exemplo. Do you conquer? Você conquista? Yes, I do. Sim, eu conquisto. Você não precisa responder falando o verbo principal também. Você não precisa responder yes, I do conquer, né? Ou yes, I conquer. Você não responde assim, você responde com o auxiliar. Porque se você já fez aquela pergunta usando aquele auxiliar, quando você responde, a resposta já traz vinculado o verbo principal, tá? Então, ó, will you conquer? Yes, I will. Ou no, I won't. Caso a resposta seja negativa, né? Sim, eu conquistarei, ou não, eu não conquistarei. Só que você não responde igual a gente faz em português. Sim, eu conquistarei. Você responde sim, eu vou, né? Você vai conquistar? Vou. A gente também meio que faz isso quando fala com vou, né? Mas como para não fazer aquela confusão do verbo to go, vamos evitar misturar as coisas. Mas mantenha em mente que é a mesma ideia, beleza? Então, ó, will I conquer? Yes, I will. Or no, I won't. A resposta, né? Will you conquer? Você vai conquistar? Você conquistará? Yes, I will. Or no, I won't. Will he conquer? Yes, he will. Or no, he won't. Will she conquer? Ela conquistará? Will it conquer? Conquistará? Will we conquer? Nós conquistaremos? Will you conquer? Vocês conquistarão? Will they conquer? Eles conquistarão ou elas conquistarão? Will they conquer? Elas conquistarão ou conquistarão no final, né? Aqui temos uma frase, uma citação aqui, ó. It won't be easy, but it will be worth it. Não será fácil, mas valerá a pena. The future will be whatever we make it. O futuro será o que quer que a gente faça dele, né? Forget all the reasons why it won't work and believe the one reason why it will. Esqueça de todos os motivos pelo qual não funcionará e acredite naquele único motivo pelo qual funcionará. Beleza? É isso aí, pessoal. Thanks for watching this class and I'll see you guys next time.